Bom, bem-vindo ao canal Cosme Rímolo, na segunda temporada. Eu sempre busquei pessoas ligadas ao esporte, mas eu acho que dessa vez eu exagerei. Eu trouxe uma sumidade. Muito obrigado por estar aqui, maestro João Carlos Martins. Que honra! É clichê, mas é uma honra. Cosme, entre nós dois, o Tietê sou eu. Que é Porque isso. depois de 8 Copas do Mundo, tão bem documentadas por você e descritas por vocês, mostrando as qualidades e as falhas da seleção brasileira, realmente eu acabei ficando um grande admirador de você como um dos maiores conhecedores do esporte em nosso país. Olha, fico muito honrado mesmo, mas você deve estar pensando, qual a ligação do maestro que representa o Brasil no mundo, como representou Pelé, como representa Neymar e Carmen Miranda? Então, é isso. Se a gente fala em Brasil, em qualquer lugar do mundo, fala em João Carlos Martins. Me diz, por favor, como é que você resolveu trabalhar com boxe? Você está pensando, essa entrevista vai ser diferente de todas, maestro. Como é que você viu essa sujeira do boxe? Por que a gente não teve aqui Muhammad Ali e Joe Frazier no Maracanã? Bem, em 1970, eu tive que me afastar do piano por causa de problemas neurológicos durante quase 7 anos internacionalmente e 4 anos aqui no Brasil, porque eu comecei depois a fazer experiências em pequenas cidades. Mas aí eu ia todo domingo almoçar na casa do meu pai, na Alameda Casa Branca. E aí eu chego para tomar o elevador. Quem morava no prédio do meu pai? Éder Joffre. Encontro com o Éder, ele tinha mais que 37 anos. Falo, Éder, eu estava sem poder tocar piano, eu estava me dedicando a outras coisas, achava que nunca mais ia ter música na minha vida. Falei, Éder, você precisa reconquistar o título mundial para o Brasil. Ele falou, esquece, já estou com 37 anos, só fiz umas lutinhas aí, mas não, nem pensar. No dia seguinte, eu falei, se você quiser, eu patrocino a tua luta. Aí no dia seguinte, ele me telefona. Ele pede para o meu pai o telefone meu, me telefona, fala, ô João, vou começar a treinar pro título. Mas como é que você vai levar isso adiante? Eu não tinha nenhum conhecimento de boxe. Aí o que eu faço? Eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que unir quem entende desse esporte, da matéria e de um grande evento. Aí eu telefono primeiro para o Marcos Lázaro, que era o maior empresário do país, empresário do Roberto Carlos, da Elisina, Alice Cooper, que ele trouxe, e o Marcos Lázaro. Nessa época que eu estava fora do piano, eu me associei com o Marcos. Então eu telefono para ele e falo, Marcos, boxe você já fez? Ele falou, nunca. Ele falou para trazer eu falei, vamos trazer uma luta do Éder para o título mundial? Ele falou, temos que falar com uma pessoa, Abram Katznelson. Aí telefonamos para o Abram Katznelson, aí fazemos a reunião nós três. Aí o Abram Katznelson fala assim, eu sou empresário do Éder, temos que fazer umas 3, 4 lutas preparatórias e temos que falar com Ramon Velasquez, que é o presidente do Conselho Mundial de Boxe, para que essa luta seja realizada no Brasil e não na Espanha, porque o Legrá era naturalizado espanhol. Aí, conversa com o Ramon Velasquez. Aí o Éder começa a subir no ranking, até chegar em segundo lugar.
Fazendo num lutas prazo fáceis, de um né? ano. Umas lutas com lutadores que não tivessem grandes pegadas. Porque o Éder tinha uma grande pegada. Finalmente, o Legrand concordou em fazer a luta para inaugurar o ginásio de Brasília, que chamava-se Ginásio Emílio Garrastazu Médici, por acaso, era Ditadura, o tempo sim. da ditadura. Então, conseguiu-se. Aí o Marcos falou: bem, agora entra a minha parte. Naquela época, a TV Tupi era muito importante. Temos que ter um grande patrocinador e temos que ter uma rede nacional de televisão. O Marcos tratou da parte do evento através da TV Tupi e o Abraham Katznelson tratou da parte no que diz respeito ao boxe. E eu tratei da parte do financiamento através do Banco União Comercial naquela época. Aí, moral da história, a luta acabou sendo realizada. O juiz chamava-se Jay Edson. Um juiz americano muito famoso na época. Naquela época, 3 pessoas votavam, 2 e o juiz. Aí o Jay Edson veio, aí o Marcos e o Abraham Katznelson falou: Éder, você tem que ir para cima dele logo, porque são 15 assaltos. E no terceiro, aí eu, muito entusiasmado, o Abraham Katznelson falou: o Éder vai ganhar essa luta, não se preocupe. Aí eu apostei com um estrangeiro $5.000. Eu não era de fazer aposta, mas ele... E aposta aí nessas horas são apostas que realmente... De repente, no terceiro assalto, o Legrand, eu estava ali ao lado do corner, acerta uma pancada no queixo do Éder, o Éder vai caindo, mas toca o gongo. Então não abriu contagem. Quando o Éder sentou no banquinho, ele falou pro Kid: eu não vou aguentar. E eu só pensando nos $5.000. Aí o Katznelson, tudo, o Kid Joffre deu uns tapinhas na cara do Éder, e realmente o Éder foi até o 15º assalto. No 8º ele quase derrubou o Legrand e ele ganhou a luta. Ganhou de verdade? Ganhou de verdade então, por pontos. Porque o Katznelson tinha essa segurança que ele ia ganhar. O Katznelson tinha os truques dele que então... eu prefiro não comentar. Mas aí o Éder ganhou a luta. Aí eu me entusiasmei pelo boxe. Aí eu também, com o Marcos, ficamos empresário do Luiz Faustino. Sim. Fizemos luta até do Miguel de Oliveira, tudo mais. Moral da história. Aí eu me entusiasmei e convenci toda a diretoria do banco que nós íamos conseguir trazer a luta, disputar a luta para trazer para o Maracanã a luta do Muhammad Ali com o Joe Frazier. Quanto custaria mais ou menos na época? Um chute assim, quanto custaria hoje? Era coisa de milhões de dólares. Hoje, mais ou menos. Eu não, se eu falar, sim, eu posso estar mentindo, mas sim, era coisa de milhões de dólares. Mas com o Maracanã lotado e com transmissão mundial, que o Marcos tinha conexões, nós íamos ter sucesso. Só que na hora de bater o martelo, quando nós vimos quem estava competindo conosco era o Don King. E o Don King levou a luta para as Filipinas. Empresário. E essa luta foi uma luta, eu acompanhava o boxe bem. No 15º assalto, o Muhammad Ali, eu cheguei a conhecer o Muhammad Ali em Boston. Aí o Muhammad Ali senta no banco e ele fala pro técnico, agora me escapou o nome, mas ele fala pro técnico, famosíssimo. Ângelo Dandy? Ângelo Dandy? O Dandy. Falou pro Ângelo Dandy: eu não consigo voltar pro 15º assalto.
Aí o Dundee falou, fica firme, que eu acho que o Joe Frazier não vai conseguir voltar. Aí ele viu o técnico do Joe Frazier jogar a toalha e o Muhammad Ali ganhou a luta. Essa foi a luta mais impressionante, apesar da luta do Zaire, na minha opinião. E o Éder Joffre depois fez mais uma luta pelo título mundial com o Saldiva lá em Salvador, ganhou a luta e aí ele resolveu parar. Quanto que o empresário de boxe costuma ganhar uma luta de um campeão? Por exemplo, em porcentagem, assim, quanto da bolsa do campeão, quanto ficou para você? Não, eu só entrei no patrocínio, eu não ganhei nada, eu entrei em nome do banco. Eu consegui que o banco, eu era diretor do banco, eu tinha largado o piano, eu consegui o patrocínio. O banco simplesmente não, com o investimento que o banco fez, o banco não teve nenhum prejuízo. Então isso foi importante para o banco, fora a imagem para o banco. Sim, agora eu entendo. Mas e se você pudesse resumir o quanto é sujo o mundo do boxe? Por que você perdeu, por exemplo, a chance de levar a luta para o Maracanã? E como é que o Don King ganhou? Porque o Don King, quando eu conheci o Don King, mas aí o José Suleiman, sim, que assumiu a presidência do Conselho Mundial de Boxe no lugar do Ramon Velasquez. Ficou anos e anos também. O Suleiman, eu fiz a Convenção Mundial de Boxe em Salvador. Eu fui o presidente da convenção. Uau. E aí o Suleiman me convidou para ser vice-presidente do Conselho Mundial de Boxe. Mas aí quando eu vi todo o meio do boxe, eu falei, não é o meu mundo. Então, mas explica um pouquinho melhor. Eu falei, como é que era esse meio? De muito suborno, muita grana, muita... Como é que é? Armação? É um meio que você se assusta. Mas com quê? Com que? Eu como um músico, eu queria... Era uma situação de alfa e ômega. Eu da música, eu não podia... por causa do problema da minha mão... A revolta que eu tinha comigo mesmo de não poder mais tocar piano era tão grande que eu queria estar num oceano onde eu não pudesse ouvir falar de música. Tal era a minha revolta comigo. Sim. Qual que era a maior distância da música? Talvez o boxe. Sem dúvida. O boxe. Mas quando eu vi que o boxe tinha outros elementos que eu comecei a desconfiar que não faziam parte do meu DNA, eu desisti, apesar de conhecer pessoas que eram, como o presidente da Federação Paulista de Boxe, que era um cara fantástico, ele faleceu agora, tinham pessoas até com ideais, mas o entorno era um entorno, não diria que mafioso, mas um entorno que não fazia parte do meu DNA. Então, não sei se foi coincidência ou não usar essa palavra mafioso, mas o senhor veio aqui com um intuito de desvendar o que aconteceu com a Portuguesa em 2013, que o senhor é torcedor símbolo, o senhor tem a obrigação de explicar para quem não entendeu até hoje. E o que aconteceu em 2013 que a Portuguesa caiu? Não sou torcedor símbolo, eu sou embaixador da Portuguesa. Mais que isso, e torcedor símbolo também. Sou embaixador da Portuguesa. Então, o que aconteceu? 2013, deixa eu te falar o que aconteceu. A Portuguesa não estava indo muito bem no Campeonato Brasileiro. E eu já tinha feito isso em 2011. Aí eu telefono para o Manuel da Lupa e falo, olha, está na hora de eu voltar a fazer palestras antes dos jogos para os jogadores, de motivação. Porque, afinal de contas, eu consegui reconstruir a minha vida como maestro e eu vou fazer de novo palestra para os jogadores. E a primeira palestra que eu fiz para os jogadores foi num jogo que a Portuguesa ia realizar no Mato Grosso contra o Corinthians.
e a Portuguesa ganhou esse jogo de 4-0 do Corinthians. Então, a Portuguesa ganhou esse jogo e em mais alguns jogos importantes eu fiz palestra para os jogadores de motivação. Então, Aí, assim, em novembro, era no final de novembro, começo de dezembro, final de novembro, eu acho, eu estava realizando, no domingo, um concerto no Metropolitan Museum, no auditório do Metropolitan Museum em Nova York, com uma orquestra americana e com um dos maiores flautistas do mundo, William Bennett. E eu estava regendo os concertos brandeburgueses de Bach e a Portuguesa jogando o último jogo da temporada contra o Grêmio. E esse jogo acabou 0-0 porque foi um jogo de compadres, porque os dois já estavam classificados. Acabou 0-0 o jogo. Não de compadres, mas ninguém se matou pelo jogo. Sim. Aí eu recebo pela internet um vídeo que os jogadores entraram em campo com uma faixa escrito: "Obrigado, maestro. Você foi a inspiração para que a gente ficasse na Série A." E eu fiquei todo emocionado, chorei com a faixa, quando eu vi a foto da faixa. No dia seguinte eu tomei um avião, vim para o Brasil. Na terça-feira eu ligo o noticiário e vejo que a Portuguesa colocou um jogador irregular, o Everton, faltando 13 minutos para acabar o jogo. Coincidência, não foi? Coincidência? Não, que coincidência. Aí, no mesmo dia, eu telefono para o Manuel da Lupa e o Manuel da Lupa fala: telefona para o advogado. Aí eu telefono para o advogado, não me lembro o nome dele. Zanforlin? Não me lembro do nome. Eu acho que foi um advogado do Corinthians. Então, era o João Zanforlin. Não, mas não foi. Não, ele estava lá. Sim. Mas não foi o advogado da Portuguesa, o Everton tinha sido suspenso. Sim. Então, só ia a Portuguesa tinha que mandar o advogado para confirmar que aquela suspensão era válida para o jogo de domingo, na sexta de noite. O anterior advogado da Portuguesa que não conferiu. Acontece o seguinte, que o Flamengo, não era o Fluminense, o Flamengo tinha um jogador que fez um jogo da Copa Brasil, ia cair naquele ano Flamengo e Vasco. Aí, o que aconteceu, eticamente, eu prefiro não ir mais muito fundo, mas quando eu falei com o advogado, eu falei: mas no sábado, você não checou se o Everton estava suspenso ou não? Suspenso? Ele falou: não, meu telefone celular estava com... Deu uma explicação que eu falei: não. Aí eu telefonei para o Manuel da Lupa, o Manuel da Lupa falou: não, o telefone não estava funcionando, ninguém telefonou do STJD para nós. Eu falei: mas como? No último jogo vocês... Aliás, a Portuguesa já estava desclassificada pelo fato do Everton ter sentado no banco. Sim. Mas para ter certeza que a Portuguesa ia ser desclassificada, ainda botaram nos últimos 13 minutos. Moral da história: muita gente parece que participou disso. E aí, uma pessoa do Ministério Público, Senise, que acabou falecendo, começou a ir fundo na história. E ele estava chegando nos finalmente. Ele não conseguiu chegar, infelizmente ele acabou falecendo, e essa história nunca foi explicada, a real história para o Brasil. Então, mas pro teu coração não foi uma coisa normal. Alguém ganhou dinheiro para a Portuguesa cair? Claro que sim. Eu não tenho a mínima dúvida que teve elementos estranhos. Parece que esses elementos estranhos até comenta-se que aconteceu em outro país e tudo mais, mas a Portuguesa estava com uma dívida grande até com um banco. A história real,
Se eu falar, eu estaria mentindo. Agora, que a história é pelo menos uma história estranha, é uma história estranha. E eu sofri muito. Aí, nesse dia, a Portuguesa, em vez de passar a receber, como time da Série A, da Globo, cerca de 20 milhões por ano, passou a receber 2 milhões por ano na Série B. E aí ela veio ladeira abaixo. E a sensação que fica de o que é mais sujo? O que acaba sendo mais sujo? Os bastidores do boxe ou os bastidores do futebol? Na sua opinião? Os bastidores do futebol eu realmente não conheço. Nos bastidores do boxe, eu cheguei a ver de perto. Então, por exemplo, se você pergunta para mim se houve alguma negociação com o Conselho Mundial de Boxe, eu diria para você que teve influência no Conselho Mundial de Boxe para o Éder ir. Primeiro ele fez uma luta com o Stevens, do Chile, que nos bastidores teve conversas para a subida do Éder para chegar até o segundo do ranking. Como teve para o Maguila chegar a segundo do ranking também, quando ele levou aquela pancada do Foreman e do Holyfield. Sim. Aquela que ele teve até a convulsão. Muito bem. Então, eu acho que nesse jogo, tanto na Federação Mundial de Boxe, no Conselho Mundial de Boxe, na Associação Mundial de Boxe, esta subida nos rankings tem histórias. E essas histórias se completam quando você vê o filme do De La Hoya, Sim. que ele confessa como é que foi a vida dele, você percebe que o boxe é um mundo, mas ao mesmo tempo é chamado de nobre arte, por incrível que pareça. É, por eles mesmos. Né? Agora, eu prefiro 1000 vezes boxe do que MMA. Porque no boxe, pelo menos, raramente pode acontecer uma coisa que danifica para valer o cérebro. Agora, pode danificar a longo prazo, como o caso do Muhammad Ali e do próprio Éder. Mas não aquele negócio de deixar bater na cara durante alguns segundos. No boxe, nesse momento, tem algo de mais elegância que eu admiro o boxe. Agora, a luta de MMA eu não consigo assistir. Agora, maestro, eu queria que você passasse toda a emoção que foi encontrar o Éder, infelizmente com Alzheimer, e ele não te reconhecer. Como é que foi esse encontro? Ele foi receber uma homenagem na Câmara de São Paulo, e essa homenagem, quando o filho me apresentou, eu falei: Éder, querido. Ele olhou para mim com um olhar vago e não me reconheceu. E uma vez nós fizemos uma brincadeira, logo que ele ganhou o título mundial, ele estava com o carro dele e eu com o meu carro, e na Avenida São João, nós dois combinamos antes, fingimos que batemos o carro, e eu desço, falo: vou te dar uma pancada. Aí parou todo mundo e falou: ele é o Éder Joffre, você tá louco? Aí o pessoal não me conhecia bem. Aí o Éder fez o movimento de boxe, eu fiz. Aí todo mundo veio falar: não seja louco, ele vai te matar. E aí o Éder me contou uma história muito engraçada. Eu telefonava para ele, falava muito com ele por telefone. Eu falava: me gusta muito sujos nocautes. Ele falou: nocautes não são sujos, são límpios. Então, sim. E uma vez, ele realmente, ele me contou uma história que ele, quando tinha 20 anos ou 19 anos, ele estava saindo de um cinema ali perto da Rua Augusta, meia-noite, uma sessão das 10 da meia-noite, e não tinha ninguém na rua. E 3 caras se aproximaram dele. E ele estava com a Cidinha. Aí ele pegou, olhou os 3 caras. O primeiro, ele falou que deu um tapa com a mão aberta na cara dele, saiu sangue.
No segundo, ele deu de cara um no estômago e o terceiro um hook no queixo, tudo em questão de 15 segundos. E aí ele foi embora com a Cidinha pegar o Fusca dele. Aí ele falou, aí eu saí logo de cena e esses três devem ter falado, puxa, mas que baixinho, desgraçado, por que nós fomos nos meter com ele? E era um assalto. Que doideira. Então, mas, maestro, mais rápido que o Éder, só alguém, né, que é capaz de conseguir 19, ó, vou te ensinar matemática, viu? 19,5, 19,5 notas por segundo. Você e o Nelson Freire. Só eu fiz as contas que você nunca fez. Então, não era 21, mas 19,5. Mas antes de chegar nisso, eu vou falar da sua história, porque a sua história é absurda. Você viveu 20 vidas, né? Quero, por favor, que você fale do seu amor com a Portuguesa com uma bolada na cara e depois o que a Portuguesa só trouxe prejuízo para sua vida, hein? Depois jogando futebol lá no Central Park. Ô Portuguesa, hein? Me diz então essas duas histórias, por favor, maestro. Bem, eu morava na Avenida Rodrigues Alves, número 954, que era ao lado, quando eu nasci só nas Perdizes, mas com 6 meses meu pai mudou para Rodrigues Alves. E na Rodrigues Alves, o número 954 era ao lado do Ibirapuera. Naquela época, uma criança de 6 anos, 7 anos, podia andar na rua que não tinha perigo. Então eu saía de casa lá pelas 3 horas da tarde, descia o Ibirapuera muitas tardes, e a Portuguesa estava treinando lá num campo, mas com 2 traves que colocavam sem rede. E eu ficava atrás do gol. Eu acho que o Caxambu era o goleiro. Aí eu tô atrás do gol, tem um pênalti, o Nininho cobra e a bola bate no meio do meu rosto e eu dou umas 3 voltas, desmaio. Todos os jogadores da Portuguesa acharam que eu podia ter morrido, porque foi uma pancada. Aquela bola de capotão ainda. Atrás do gol. Aí todos começaram bater no meu rosto, tudo, até que finalmente eu acordei. Eu falei, a partir de hoje, o carinho que esses jogadores tiveram, eu vou ser torcedor da Portuguesa até o final da minha vida. Olha que história. Aí você, com 20 anos, resolve jogar, soube que a Portuguesa estava nos Estados Unidos, treinando no Central Park. E aí? Isso, aí o Aimoré Moreira era o técnico da Portuguesa, a Portuguesa estava disputando o torneio de Nova York, e aí eu estava com a minha carreira, mas no verão, no mês de junho, que era um mês de descanso, junho e julho, eu morava em Nova York, morava a 100 metros, a 50 metros do Central Park. Então, eu formei um time de futebol com latinos. E todo sábado de tarde, a gente fazia um jogo com outros times. E era um time muito bom. E aí... Você jogava de quê, maestro? Hein? Você jogava de quê? De ponta direita. Habilidoso? Jogava mal. Eu era mau jogador, mas o time era bom. Tinha peruanos, equatorianos, tinha argentinos. E jogava com o time americano e a gente sempre ganhava. Mas aí eu vejo no campo do lado, estava o time da Portuguesa treinando. Aí eu fui lá, me lembro que o Jair Marinho era o lateral esquerdo, que foi para a seleção brasileira também. E aí ele até me deu a chuteira dele. E aí eu comecei a bater bola, mas na realidade foi numa batida de bola que eu estava fazendo, não é que eu estava jogando com a Portuguesa, eu estava lá batendo bola no treino da Portuguesa. E aí nessa batida de bola eu tenho uma queda e uma pedra entrou exatamente aqui, nesse setor aqui do braço. Mas você caiu sozinho? Caí de mau jeito, numa embaixada. Caí de mau jeito e caí, apoiei no braço e a pedra entrou aqui. Mas não foi tão grave.
Eu peguei, fui para uma farmácia, na farmácia sangrou, passou uma espécie de água oxigenada, metiolato, tudo, botou esparadrapo, tudo, e voltei para o campo. Mas 2 meses depois, eu começo a notar que aqui a musculatura estava atrofiando. Aí eu comecei a procurar médicos, mas eu já tinha problemas de movimentos involuntários na mão. Quer dizer que eu tinha um problema central, que ninguém sabia que era um problema central, porque a distonia focal do músculo só foi considerada doença rara em 1982. E os médicos achavam que o que eu tinha era um problema psicológico. Eu sabia que não era psicológico, porque às 7 horas da manhã em Nova York, quando eu tocava piano, eu não tinha nenhum movimento involuntário. Depois de umas 2, 3 horas eu tinha. E eu avisei o meu empresário que em todos os concertos eu iria chegar 5, 6 horas antes e dormir no camarim para entrar no palco, porque acostumado com jet lag, Sim. eu dormia a qualquer hora. E para me acordar, que me acordassem 15 minutos antes do concerto. Aí você driblava... Eu driblava o cérebro. Incrível. Então eu aprendi a driblar o cérebro. Mas fora isso, eu tive um problema periférico que, sendo operado por um dos maiores neurocirurgiões do mundo na época, o nome dele era Josef Ransohoff, no New York University Hospital, a operação, ele conseguiu, no nervo ulnar, fazer a transposição, tanto que eu não tenho a palavra dor de cotovelo, eu posso bater, não dói. Sente. Fez a transposição do nervo e injetou qualquer coisa no nervo, e com a fisioterapia, em poucos meses eu fui recuperando e voltei a tocar piano. Mas os movimentos involuntários que eu comecei a ter logo depois dos 18, 19 anos de idade, esses continuaram na minha vida até hoje. Então, eu driblei o cérebro, eu mudei a minha posição de tocar centenas de vezes. Então, às vezes, eu conseguia driblar o cérebro, fiz tudo quanto é tratamento e operações. Eu consegui driblar o meu cérebro, às vezes por 3 anos, por 2 anos, por 4 anos, mas sempre a distonia voltava. E cada vez voltava mais forte. Aí eu largava o piano. Porque além do movimento involuntário, eu passei a ter dor. Aí eu tive ainda um assalto na Bulgária que tive uma lesão cerebral. E peraí, nesse assalto tem a ver com o filme? Você estava passeando com uma mulher que você conheceu? Não, mas aí é ficção. Eu estava sozinho. Ah, bom. Eu estava sozinho. Eu tinha ido estudar piano na casa de uma mulher. Mas eu estava voltando para o hotel, que era o Sheraton. E na volta, eu passava por uma área que tinha ciganos. E como eu fazia esse percurso toda noite, que eu ia lá estudar um piano, uma pianista búlgara, aí fui assaltado e aí tive uma lesão cerebral, aí passei um tratamento de quase 1 ano no Jackson Memorial Hospital. Porque esse ladrão, ele pegou uma barra de ferro e deu na Bateu sua na minha cabeça. Aí quando eu acordei, eu estava num hospital e várias pessoas deitadas no chão com sangue e tudo mais. E foi a embaixada americana que me levou para o Hospital dos Diplomatas. Mas eu tinha que ser operado lá por causa de um coágulo. Mas aí me mandaram para o Presbyterian. Eu voltei para Nova York 2 dias depois, com dores e tudo mais. No Presbyterian Hospital em Nova York, falaram que você tinha que ter sido operado na Bulgária. Aí me mandaram para o Jackson Memorial em Miami. E aí eu comecei um tratamento de biofeedback com o maior especialista na época no mundo, chamado Dr. Bernard Brucker, e consegui driblar o cérebro por mais 3 anos novamente. E assim foi. No total, a maioria nas mãos, eu já fiz 30 cirurgias na minha vida. Então eu sou, acho que, um sobrevivente. Que resiliência. Agora, mas para não ficar no ar, o que aconteceu com
como que o senhor acordou num hospital cheio de gente Porque com um sangue? taxista, O que aconteceu? um taxista lá pelas 5 da madrugada viu eu caído no chão e me levou para um hospital público. Pronto-socorro, então. É. Ah, entendi. Aí por isso essas pessoas. Mas eu vou contar a sua história assim com mais. Me Com, roubaram com o mais. passaporte, roubaram o dinheiro, Que claro. loucura. Não tinha mulher no meio. Não, essa vez eu estava sozinho, mas o Mauro Lima resolveu botar uma mulher no Tá meio. bom, dessa vez então estava sozinho. Dessa vez estava sozinho. Então, mas vamos voltar até os 4 anos, vamos começar da febre, vamos falar tudo certinho. Mas antes disso, eu queria que você descrevesse a tua relação com o Pelé. Porque existe um vídeo, você batendo bola com o Pelé e tal, mas como é que era isso? Porque você representava a cultura brasileira no mundo, principalmente nos Estados Unidos, e você pegou o Pelé no Cosmos, também no auge a imagem do Brasil. Como é que era seu relacionamento com o Pelé? Como é que foi? E mais, eu quero dizer uma coisa. Você que adora frases, o mundo é pequeno e mal frequentado. Como cúmplices, eu tenho o Jamil Chad, que eu liguei para ele, que é meu amigo, me passou várias perguntas, e liguei para o Sérgio Rover, que escreveu a sua peça. Então eu estou bem aqui fornido. Pode explicar então do Pelé, por favor. O Pelé é o principal canal de arte no mundo, é o canal Arte na França. Em 2002, o canal Arte resolveu fazer um documentário da minha vida. Espetacular, eu vi. Esse documentário ganhou festivais de São Petersburgo, Biarritz, no Canadá, nos Estados Unidos. Ganhou o primeiro prêmio. É um documentário maravilhoso. Sim. Aí a diretora telefonou para a assessoria do Pelé, perguntou se ele participaria do documentário. Ele falou, claro que eu participo. Do pianista, ainda não era maestro. Claro que eu participo. Aí o Pelé foi lá em casa. Aí nós fizemos aquelas embaixadinhas, tudo. Aí a história começou, aí começou minha amizade com o Pelé. Aí eu falo pro Pelé, eu estava tomando um voo de Amsterdã para Beijing, para um concerto. E eu ligo a telinha na minha cadeira e eu vejo você dando uma entrevista. E você fala que Deus criou Beethoven para a música e Pelé para o futebol. Eu falo, olha, na próxima vez você começa a falar que Deus criou Bach para a música e Pelé para o futebol, porque Beethoven é quase igual a Bach, como Maradona é quase igual a você, mas Beethoven é o Maradona. Aí o Pelé deu muita risada, aí eu perguntei para o Pelé, e para quem você daria a coroa de rei? Ele falou, é muito simples, João. Aí ele fez 2 prefácios de 2 livros meus. Aí ele falou, é muito fácil. Eu vou dar a coroa com muita facilidade para o primeiro jogador que ganhar 3 Copas do Mundo e marcar 1.300 gols. Perfeito. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer nunca, não. Então, mas e como é que era os bastidores do Pelé, conviver com ele? Uma pessoa de uma simplicidade incrível. Mas porque vocês 2 estrelas, como é que era isso? Como é que as pessoas chegavam perto? O Pelé, ele sabia da minha carreira como pianista. Em Nova York, ele soube da minha carreira como pianista, quando ele chegou no Cosmos. E nessa época, eu fiz a minha volta ao Carnegie Hall, foi um sucesso incrível e tudo mais. E o Pelé, então ele sabia de mim, aí eu falo no nosso diálogo para o filme, eu falo, nós 2 temos uma semelhança muito grande, porque nós 2 conseguimos voltar quando parecia tudo perdido. Quando você teve a lesão muscular, que alguns médicos falaram que você não poderia voltar, e o Santos ganhou a Libertadores contra o Boca, você mostrou, ele falou, é uma coisa que só Deus pode explicar, a tua volta e a minha volta. Só Deus pode explicar.
porque me falaram talvez que eu nunca mais pudesse jogar futebol. E para você falaram que nunca mais você poderia tocar piano. Sim. E você voltou a tocar e eu voltei a jogar. Então nós temos uma semelhança que só Deus pode explicar. Lindo isso mesmo. Agora, maestro, vou tocar numa outra semelhança que vocês têm que não é muito agradável. Eu fiz umas 3 entrevistas longas com o Pelé. Uma foi em Brasília, quando ele foi secretário dos esportes, que o Fernando Henrique... Ministro? Não, era primeira secretaria. Então, era assim, era um ministro, quase fake. Porque aí eu entrevistei os políticos. Quem indicou foi o Juca Kfouri. Foi o Juca Kfouri, então. E assim, o Pelé foi e assim, ele conseguiu um legado, deixar um legado para os jogadores que eles não reconhecem hoje, que foi a Lei Pelé. Ele acabou com a lei do passe, enfim, ele teve uma influência enorme. Agora, ele me disse que ele nunca mais queria se envolver com política, porque ele viu muita coisa lá que ele não gostou, foi massacrado, foi injustiçado. Agora, o senhor também resolveu entrar na política quando não estava tocando. E olha, fez 10 meses de excelente mandato com José Maria Marim. Aí, por que todo mundo pergunta esse tal cadáver no peito que você carrega por causa do Paulo Maluf? Explica isso de novo, por favor, que as pessoas precisam entender como as pessoas usam os ídolos, usam como... até como bucha de canhão, infelizmente. O que aconteceu com o senhor? Há 30 anos que eu nunca mais vi o Paulo Maluf, e eu tenho 2 coisas que eu detesto. É aquela pessoa que fica criticando. Eu simplesmente virei a página, cada um seguiu sua vida. Eu participei de uma campanha eleitoral, e isso eu quero deixar bem claro, não é um caso de corrupção. Sim. É um caso de financiamento de campanha, onde eu provei que todo o dinheiro arrecadado foi para a campanha. Também dei as notas fiscais, esse foi o meu grande erro. As notas frias Nunca que o senhor podia, assumiu. não eram, porque não era o objeto social da empresa, mas paguei todo mundo também com nota fiscal. Só que o Maluf, na época, era o inimigo público número 1 da imprensa. Sim. E da inteligência, né? Aí, para chegarem nele, como eu participei da campanha, o veículo fui eu. E ele, o Carlin Eide, que era o fiel escudeiro dele, a Receita Federal multou, porque, como era o objetivo, a campanha... Mas o único que assinou fui eu. Então, de maneira simples, era 19 milhões. Provei de 19 milhões, provei 18 milhões 975. Sim. Provei. Muito bem. Mas como não era o objeto social, quando fomos falar com Osíris Lopes Filho, que o Carlin, todos falaram, não, a campanha vai pagar a multa, porque isso é dívida da campanha, não é tua. Mas na hora... eu percebi que aí eu tinha me ferrado, posso falar certo? Sim. Porque o Carlin falou a seguinte frase: mas com isso acaba também o criminal? E o maior assessor do Osíris Lopes Filho falou: não, o criminal vai acabar automaticamente daqui uns 3 meses. Aí ele falou: não, então tá como a história daquele... cara que se ofereceu para um sheik no tempo das Arábias a fazer o cavalo dele falar. E ele saiu todo feliz. Aí falou, eu consegui o contrato. Aí os caras falaram para ele, você tá louco? O sheik já decepou a cabeça de mais de 5 caras que prometeram que o cavalo dele iria falar. Só que ele falou, não, mas eu falei o seguinte, que eu prometo que o cavalo dele vai falar, mas eu preciso de 20 anos. Em 20 anos, ou morre o sheik, ou o cavalo, ou eu. Então, moral da história, o Carlin falou para o principal assessor, se não acabou o criminal,
nós também não vamos pagar. 3 meses depois, eu ganhei no Supremo Tribunal por 9-0, Unanimidade, 7-0, por unanimidade, que não era crime, que era uma dívida da campanha. Moral da história, esse problema ficou como um cadáver no peito na minha vida, nunca mais falei com o Maluf na vida, nunca falei uma palavra contra ele, mas eu virei a página porque eu tenho... mas conheci um pouco o mundo da política. Já... E conhecendo o mundo da política, eu tenho três coisas que na minha vida eu não posso... se eu vejo numa tela um filme onde tem a tortura, eu viro o botão. Eu não posso admitir a palavra tortura. Também não admito a palavra delator. Eu detesto uma pessoa que, de repente, pega e é um delator. E detesto também uma pessoa que tem coragem de gravar uma outra pessoa sem a pessoa saber. Então são 3 coisas que na minha vida nunca vão fazer parte da minha vida. Eu nunca... Bastidores da política, esquece que eu virei a página e isso eu não comento. Agora, faço questão de repetir. Nunca foi um caso, tanto que não era governo, era oposição, ganhou a eleição. Quando o Carlinho falou, agora nós vamos querer, ainda não tinha aparecido, o problema ainda não tinha saído nos jornais, nada. Falou, nós queremos que você queira, agora vai ser o secretário da Cultura, eu vou propor pro Paulo. E eu falei para ele, não, mas eu conheci a política, mas está na hora de eu ir voltar para os Estados Unidos e tentar o piano novamente. Vou tentar driblar o cérebro novamente. E voltei. Quer dizer que a única coisa que eu posso dizer, graças a uma pessoa que eu nunca mais vi na vida, foi a razão que eu voltei para o piano. E gravei a segunda parte da obra inteira de Bach. Fiz a minha volta no Carnegie Hall, que eu queria que fosse no Teatro Municipal. Mas o secretário da Cultura nem atendeu o meu telefone. Então, não, mas antes que passe esse pedaço, vale a pena assim, destacar que São Paulo que perdeu, porque com 10 meses você conseguiu o tombamento do tanto que o Zé Celso, ele fez um artigo no jornal escrito JC ama JC, porque eu consegui em 5 dias, graças ao Flávio Império e ao Aziz Absaber, o tombamento do Oficina, que finalmente o Oficina agora voltou às origens depois de 1982 para 2023, 40 anos depois, conseguiu finalmente ser tombado. Então, preservar o Oficina, eu digo, e se o Zé Celso confirma isso, se deve a um velho maestro hoje, porque o dia que o Zé Celso chegou para mim, eu falei, mas tombar é uma coisa complicada. Eu chamei o Aziz Absaber na sala, ele falou, mas eu preciso disso para ontem, porque agora vão construir realmente lá. Eu falei, eu vou conseguir. Consegui. Aí o Abu Janra, TBC pediu se eu podia tombar também o TBC. Foi muito engraçado, porque eu tinha um piano na minha sala, eu estava estudando com a mão esquerda, e ele botou um papel na direita pedindo autorização para poder o tombamento. Aí o Abu Janra conta isso naquele programa que ele tinha. Provocação. Que é o Provocação, que é do Marcelo Taz hoje. Sim. O Abu Janra mesmo conta essa história. Conseguiu o tombamento da Serra do Japi, a preservação da Casa das Rosas, a confirmação da Serra do Mar. Aliás, se esses tombamentos tivessem sido respeitados, nós não teríamos tantas mortes como nós tivemos com deslizamento nessas serras. Então, mas aquele ponto que eu queria deixar bem claro. Como os políticos usam
essas pessoas que se destacam, como você, na cultura espetacular, e o Pelé também, enfim, os políticos costumam fazer isso até em todos os países. Que fique o aviso também, não é? Aí tem uma história engraçada. Fiz a primeira parte da mulher também com a Ruth Escobar. Sim. E era tempo da ditadura. Total. E quando eu estava fazendo isso, de repente a secretária... Eu só fiquei 10 meses, eu não aguentava ficar mais um mês na secretaria. Aí o que acontece é o seguinte, e voltei para a política só para uma campanha. Quer dizer que a minha vida na política, eu estou com 84 anos, eu comecei minha carreira de pianista com 8, como maestro aos 62, e vou começar como educador musical aos 85, já que eu vou fazer minha despedida no Carnegie Hall, Dia 9 de maio desse ano. Então, o que eu posso falar para você é o seguinte, que tudo que eu fiz com relação à música, o que eu pude fazer com 10 meses na secretaria, que quase ninguém conseguiu, vieram 2 agentes do SNI falar comigo quando eu fui fazer a Marcha da Mulher. E eu era muito amigo do pai do Robertinho Calil, do Roberto Calil. Sim, médico. Sim. E o pai do Roberto Calil, eu sei que era amigo do Figueiredo. Quando eu vi 2 agentes do SNI falando, olha, não vai poder fazer isso, eu saí da sala e telefonei para o Roberto Calil. Eu falei, pô, estão 2 agentes do SNI aqui. Eu falei, eu vou pedir demissão, mas eu não vou voltar atrás. Eu peço demissão, tudo bem. Mas telefono, aí eu acho que ele falou com o Figueiredo, voltei para a sala, 10 minutos depois a secretária entrou, falou para um dos 2, eu não sei se eram coronéis, major, qual que era a patente. Aí ele sai da sala, vai atender o telefone, naquela época não tinha celular, e eles voltam a falar, nós temos uma outra missão, e nunca mais me incomodaram. Aí eu falei para o Marim, tudo que for relacionado, que o regime militar é contra, você permite que eu faça, já que eu fui liberado? Ele falou, pô, você está liberado. E foi assim que eu consegui o tomamento do Oficina, o Zé Celso, um dos maiores críticos da ditadura, do Abu Janra, do Aziz Abissaber, que era um dos maiores críticos também da ditadura. E eu consegui tudo isso graças ao pai do Roberto Calil, que é o meu médico, junto com o Raul Kutaisi. Agora, uma coisa importante. Você imaginava o que ia acontecer com José Maria Marim? Qual que é a sua sensação quando ele foi até preso, né? Ele foi governador de São Paulo. Como é que você viu isso, essa situação? E se você tem algum contato com ele ainda? Não, quando eu vi ele foi assistir até um concerto meu em Nova York, o Zé Maria Marim sempre nunca conversamos na nossa vida de algum tipo de negócio, nunca na nossa vida. Mas como pessoa, era profundamente agradável e um cara profundamente, eu diria que ele ia jogar futebol lá em casa sem ser governador. Eu tinha um campo de futebol aqui no Brasil, na minha casa, na Granja Viana. Vários jogadores vinham jogar lá. O Marim também ia jogar às vezes, com o Blota Júnior, tudo. Então, mas qual a sensação? Porque lembrando, presidente da CBF. Como pessoa simpaticíssima. Mas qual a sensação quando você viu ele preso? Eu, pessoalmente, eu falei, como eu era amigo também do J. Ávila. Sim. Eu achava o J. Ávila talvez a pessoa impossível de cometer um ato, ali foi um ato de delação ou um ato ilegal. E foi através do J. Ávila que o Marim acabou sendo preso lá em Genebra, se não me falha a Mas qual a memória. sensação que você teve vendo essas De pessoas? tristeza. E fiquei, no fundo, muito feliz quando vi que ele chegou no Brasil. Ele está com 90 e tantos anos. Ele assistiu até um concerto meu. Ele telefonou para mim, depois de tantos anos, falou, gostaria de assistir um concerto seu. Eu falei, eu vou mandar os 2 ingressos para você. Ele foi, e eu tenho muito carinho por ele,
mas parece que a história dele na CBF, o que foi perante a FIFA, é histórias que eu não tenho acesso nenhum. Sim. Eu jamais acusaria uma história que eu não conheço. Eu só fiquei triste pela Pelo pessoa. lado pessoal. Pela pessoa, porque tem uma coisa, amigo, quando é amigo, parece que não tem defeito. Aliás, sabe como é que o Marinho me convidou para ser os últimos 10 meses secretário da Cultura? Não faço ideia. Estava num almoço, num clube que tem pertinho do Pacaembu. Era um clube Não me lembro, não sei. Não lembro na mais. Rua Angatuba. Olha, tinha um clube lá. Sim. Eu estava almoçando nesse clube, aí um amigo, eu era muito amigo do Cunha Bueno. Sim. E aí um assessor do Cunha Bueno falou se eu podia falar com o Marinho, porque ele sabia que o Marinho jogava futebol lá em casa, e o Marinho ia ser governador. Eu falei, ô Marinho, eu quero fazer um pedido para você. Tem um tal de Geraldino que gostaria de ser o secretário no lugar do Cunha Bueno nos últimos 10 meses. Será que você atenderia o meu pedido? Parece que ele é muito bem intencionado. Ele falou, não posso atender o teu pedido. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu já escolhi você. Essa Olha. história é verdadeira, o Marinho te conta essa Que história. incrível. Quer dizer que eu tenho pena dele ter sido Sim. preso, imagino o que ele passou, mas parece que ele está bem. Ele com a esposa. E agora, só mudando um pouquinho, que você tinha um campo na sua casa na Mas não Granja tenho Viana? relacionamento Não tem com mais ele. nenhum? Não. Mas, então, mas quem que jogava futebol? Você disse que alguns jogadores iam jogar na sua Ah, casa. o Guilherme Afif jogava futebol lá em casa. O Gilmar, o goleiro do Corinthians com o Poxa. filho, jogava futebol lá em casa. No sábado, todo sábado de tarde tinha um jogo de futebol lá em casa. Aí trouxeram vários jogadores, mas de segunda divisão e tudo. Mas o Gilmar jogava nunca no gol. Ele jogava sempre na ponta esquerda. E o ponta direita era você? Ponta direita era eu. O Gilmar jogava. dono da bola. O sim. filho dele jogava. Tinha um outro deputado, acho, Ricardo Izar, Sei. jogava futebol também. Depois alguns jogadores de futebol. Até um jogador de times do Paraná. Quer dizer, Todo sábado tinha um jogo de futebol lá em casa. E eu jogava com luva de boxe, porque eu já tinha o acidente e eu para proteger as mãos. Então, agora também eu queria fazer uma comparação sua em relação ao Pelé. Fora essa coisa óbvia que vocês representam o Brasil de uma maneira absurda, essa dedicação que você sempre teve à música, dedicação até indo além do além, porque além de ser virtuoso, que tem esse talento nato, tem essa coisa de você desenvolver, trabalhar muito. O Pelé, ele no final da vida, os quadris, ele já falou, tinha um joelho desse tamanho, um tornozelo. Esse amor pela arte, pelo futebol, é uma coisa assim que bate o incontrolável, mas tem a ver muito também com a dedicação muito além dos outros, porque o Pelé era o primeiro a chegar, o último a ir embora, ele chutava a bola a mais, os caras pediam para ele parar de chutar, mas ele conseguia. Mas isso é tipo de vocês, gênios? Eu falo uma coisa para você, o resultado de uma carreira 2% é o dom de Deus e 98% é a disciplina do atleta. Se você hoje imaginar, todo dia, às 5h30 da manhã, eu estou fazendo exercícios técnicos para o meu concerto em Nova York, porque na segunda parte eu vou tocar piano. Então, todo dia das 5h30 eu estou sentado num teclado mudo, o mesmo que aparece no filme, e estou fazendo meus exercícios para ser capaz, dia 9 de maio, de, na primeira parte, reger e me despedir com meu velho companheiro, que é o piano. Dá um exemplo, por favor, do treino a mais que você sempre fez. Eu chegava a estudar 8, 9 horas por dia. Eu só individualmente, eu tinha tudo decor, individualmente contando cada movimento. Só de Bach eu gravei 375 peças, tudo decor. Decor. E na Flórida, em 18 noites,
Eu dei 17 concertos, só com um dia de intervalo, com toda a obra de Bach decor. Nossa. E agora, outra coincidência sua com o Pelé que eu percebi. O Pelé também, quando saía uma crítica no futebol dele, que ele não estava bem, uma partida que ele jogou bem ou mal, que ele fazia questão de ler. Você chegou a... Você teve milhares de críticas a favor do New York Times, mas uma que foi ruim, que foi capaz de mexer com você. Esse poder da imprensa a gente não tem, a gente não avalia esse nosso poder de julgamento, o quanto pode ser cruel, e quanto foi na sua vida. Essa crítica do New York Times. Então, isso é uma boa pergunta. Eu digo para você, uma crítica positiva, você lê e você tem que esquecer, porque você tem que subir um degrau acima dessa crítica positiva. Eu diria que 80%, 90% das minhas críticas foram todas muito positivas em 60 países que eu toquei. Agora, quando você ouve... eu esqueci de falar a palavra certa das 3 coisas que aí eu não é que eu não, aí eu tenho raiva mesmo. A palavra preconceito. Então, por eu ter tido uma ligação de 2 anos na política, então teve preconceito contra a minha pessoa. Eu não tenho a mínima dúvida. Eu sou plenamente consciente disso. Mas esse preconceito é aquilo que... Aqui, por exemplo, quando você está no Brasil, você fala, meu Deus do céu, o que eu fiz pela música, o que eu estou fazendo por... Agora eu estou lançando o meu plano educacional, vamos falar, que vai atingir o Brasil inteiro, se Deus quiser. Mas para aquelas pessoas que têm preconceito, eles se lembram do meu erro na política, que eu reconheço no meu livro do Jamil Chad, eu reconheço o meu erro, eu sou o primeiro a falar, mas eu falar. Agora, uma pessoa ter preconceito contra uma crítica ruim, realmente, essa eu guardo. Eu guardo porque nessa crítica você vai perceber se essa crítica é bem intencionada, procurando fazer você um melhor pianista, ou se essa crítica é mal intencionada, porque a pessoa tem preconceito contra você. O que aconteceu com essa crítica do New York Times que mexeu com você? Era uma crítica, não era preconceituosa, era uma crítica que tinha... Eu não achei que o conceito foi mal. Foi um conceito que não foi no mesmo nível dos concertos que eu dava, mas foi um concerto que não era no meu patamar. E a crítica foi, eu diria que podia ser menos... ele reconhece, ele fala um enorme talento, tudo, mas ele fala que ele achava que eu estava tocando de uma forma idiosincrasia. Agora estou me confundindo com a palavra. Então ele... Mas já era um problema físico? Um problema, claro. Porque foi um concerto às 3 horas da tarde, no Lincoln Center, e eu não consegui ter aquela minha dormida de 4, 5 horas antes do concerto. Então, praticamente, eu fui direto para o palco. Mas toquei tecnicamente tudo correto, tudo mais, mas a minha concentração não era em transmitir emoção. A minha concentração era em tocar certo. Eu toquei certo, mas sem alma. Então, quando um pianista toca sem alma, ele pode merecer a crítica, então eu não considero uma crítica preconceituosa. Agora, depois, ultimamente, de vez em quando, tem um comentário ultra preconceituoso contra mim, eu jamais respondi uma crítica e jamais vou responder a um comentário negativo contra a minha pessoa. Jamais vou responder. Porque se eu responder, uma pessoa amiga minha um dia falou para mim o seguinte, uma pessoa muito culta, ela falou para mim, se alguém te ofender, essa notícia vai demorar 15 dias. Se você responder, vai demorar 30. Então, essa foi uma lição que serviu para a minha vida. Tem razão. Agora, também,
de uma maneira, a gente está falando sobre preconceito, né? Sobre, a gente pensa, também tive a chance só de viajar bastante pelo mundo e sempre o nome do Pelé Brasil sempre abriu portas. O que você está fazendo pela música erudita no Brasil, assim, é um absurdo de positivo, que é uma doideira que só se você, por isso que a gente busca às vezes no jornalismo alguma comparação assim para tentar entender a pessoa assim. Quem foi pioneiro em relação a isso, que sofreu também preconceito, mas ele conseguiu abrir portas? Não sei se você concorda ou não. O Carlos Gomes. Carlos Gomes, quando ele foi atrás das ópera, enfim, ele sofreu muito, mas ele conseguiu fazer, olha só, Selvagem da Ópera quer dizer que existe, no Brasil existe música erudita. O que você acha justo ou injusto? Tem alguma semelhança? O que você vê em relação ao Carlos Gomes? Carlos Gomes nunca merecia morrer como ele morreu. Outra pessoa que sofreu preconceito, o nosso compositor maior, Villa-Lobos. Villa-Lobos, sim. Villa-Lobos também recebeu preconceito quando ele levou o coral e tudo mais, mas ele conseguiu montar o canto orfeônico no Brasil, ficou até 1970, em 2008 voltou, mas a música voltou como primo pobre no curso de artes, e agora a minha luta é fazer com que a música dentro do curso de artes tenha 15 minutos realmente obrigatórios e não opcionais, entende? Então, porque vocês são gênios. Se você, por exemplo, tivesse nascido, digamos, na França, ia ter uma vida muito mais sossegada. Você não tinha que abrir essas fronteiras assim, porque o nosso país é periférico mesmo e a música erudita é difícil de difundir, não é? Só vou te contar uma história. Logo quando, em 60, o governo americano imediatamente me deu um green card. Mas imediatamente. Porque eles estavam ainda naquela época dos anos, logo no final da Guerra Fria, estava no tempo da Guerra Fria, e artistas, cientistas, eles mesmos, davam o green card. Agora, no dia, nem vou dizer o ano, mas no dia que eu fui receber o passaporte americano, na porta do prédio, estava com a minha mulher, eu falei, não vou subir para receber o passaporte americano, embora eu deva tudo aos Estados Unidos, mas eu sou brasileiro. E não subi, não peguei o elevador para pegar, era uma cerimônia que várias pessoas Sua vida ficaria muito mais fácil, não ficaria? Claro, mas eu falei, não. Eu sou brasileiro e não peguei, parei o carro, voltamos para o estacionamento e voltei para casa. Incrível. Agora, por favor, assim, então, dá uma contextualizada, mostra qual é a importância do Brasil na música erudita hoje, tirando você. Não, o Nelson Freire foi o pianista, eu diria que tem duas pianistas que levaram como pianistas o nome do Brasil para tudo quanto é lugar, que foi a Guiomar Novaes e a Madalena Tagliaferro. Depois dessa geração, os três jovens que apareceram no final dos anos 50 e começo dos anos 60 foram o Arthur Moreira Lima, um pianista genial, o Nelson Freire, que divulgou o Brasil pelo mundo inteiro, e eu, nos Estados Unidos principalmente, mas foi mais ou menos isso. Os três que substituíram a Guiomar e a Madalena foram principalmente o Arthur na antiga União Soviética, o Nelson na Europa e eu nos Estados Unidos. Isso eu falo sem falsa modéstia nenhuma, porque eu sei a importância que nós tivemos nos anos 60. Depois eu tive meus problemas físicos, o Arthur acabou tendo uma relação muito grande com a música popular e aí teve preconceito contra o Arthur. O Arthur foi um dos pianistas, na minha opinião, o pianista brasileiro junto com a Guiomar Novaes, apesar da genialidade do Nelson, o Arthur e a Guiomar foram os dois pianistas brasileiros que mais me emocionaram até hoje. Então,
Então, mas se somaram uns Mas eu 15, digo, 10 no máximo. mas hoje, por exemplo, tem um violinista chamado Guido Santana, que está levando o nome do Brasil para tudo quanto é lugar. Tem um pianista brasileiro também chamado Christian Boudou, parece que está indo excepcionalmente bem. Mas você tem casos, não é como no caso da China, que em cada esquina aparece um músico, entende? Mas também tem um apoio governamental, né? Tem um apoio Então, governamental. Por que a gente não tem aqui? Aqui você passa por períodos, por exemplo. Tem um período, por exemplo, eu chamo de períodos gregos e períodos romanos. Perfeito. Então, por exemplo, você tem um período grego, por exemplo, até com o nosso querido Gilberto Gil. Depois você tem um período romano, que foi o de 2018 a 2022, onde a cultura foi relegada. Agora a cultura está novamente voltando. Então, infelizmente, o Brasil é um país onde qualquer governo que entra acha que tudo que o governo anterior fez anteriormente estava errado. O caso que nós estamos vendo agora nos Estados Unidos, todas essas controvérsias. Então, isso que me faz, cada vez mais, se você perguntar para mim, em 22 anos, nesses últimos 25 anos, você deu alguma opinião política? Eu te respondo, não dei. Por quê? Eu considero que a música é tão mais importante do que a política e a música está acima de qualquer ideologia e digo mais, a cultura é a alma de uma nação. Enquanto você está tratando do corpo, você está tratando do físico. Mas quando você é um missionário de Deus e está tratando da alma, você tem que agradecer a Deus por essa oportunidade que você teve. Incrível. Agora, vamos voltar... Sensacional. Vamos voltar a 80 anos. Com 4 anos, você vai e você tem uma febre. Eu queria também contextualizar isso. Você teve a febre, você não... aí... Seu pai trouxe o piano, enfim, pelo menos foi isso que você... Não, fui operado 3 vezes antes dele trazer o piano, no pescoço. Então, porque você tem um tumor no pescoço que ficava vazando pulso e sofria bullying na escola. Isso. E aí, então, o quanto esse piano mudou sua vida? Eu sou espírita. Quando meu pai trouxe o piano lá para casa, se você perguntar para mim, você se lembra como é que você começou a estudar piano? Eu te respondo não. Eu sei que 15 dias depois, eu estava tocando o primeiro movimento da Sonata ao Luar. E alguns meses depois, eu estava ganhando um concurso da Sociedade Bar de São Paulo. Então, se tem algo a ver com o espiritismo, eu te respondo, não sei. Mas se você tinha o filho do Verdi também? Quando você, para baixar, minha mãe era espírita, era médio, baixava o espírito de Verdi, falava que o concerto ia ser bom quando eu tinha 8, 9 anos já. E aí, eu acredito que com bilhões de planetas e estrelas, é impossível que Deus só tenha escolhido o planeta Terra para ser habitado, entende? Então, acredito em reencarnações, talvez em outras esferas. Entendo. Agora fazendo uma comparação assim, tosca, mas enfim. Quando também surge um grande atleta, um fenômeno, como o Neymar, que vai com 14, 13 anos, já era adulado por todo mundo, já ganhava 70 mil reais no Santos, já tinha a menininha que ele quisesse escolher. Então, como que foi, de repente, você com 14, 15 anos também, já virar, assim, quase um popstar também dentro naquela época? Aqui no Brasil. Qual a sensação? Não, eu achava que... Qual o poder? Não, você na música, você é chamado de menino prodígio. Menino prodígio. Então, eu fui chamado de menino prodígio pela imprensa toda aqui no Brasil, e com 18 anos... eu fiz a minha estreia internacional
e aí começou a carreira internacional. Não, mas eu quero saber esse poder. Como é que é uma pessoa que ainda não é madura, tem esse poder, sou não, uma celebrity, vai, hoje. aí o meu pai me deu um conselho que serviu para o resto da vida. Ele falou: você só vai alcançar um lugar na vida se você unir duas palavras: determinação com humildade. Então, se você pergunta para mim se alguma vez eu fui mascarado ou coisa assim, esquece, nunca na minha vida. E sempre fui um cara que torci muito para os meus colegas, mas muito. Por exemplo, quando eu ganhei concurso de piano, eu preferia não assistir a uma outra concorrente, porque talvez o meu sentimento pudesse ser um sentimento que eu não queria ter. Sim. Eu preferia Disputa. ficar distante, só preocupar de eu fazer o meu papel e não torcer para que a outra pessoa não fosse bem. Isso não fez parte do meu DNA, e meu pai ensinou que a palavra determinação com humildade é que poderiam me levar eu a um lugar. Ele me chamava de Sol, o Eleazar de Carvalho também, e aí ele falava: nós te chamamos de Sol, mas você tem que saber que tem vários planetas em torno e se ajuda a iluminar, mas nunca a prejudicar o planeta. E esclarecendo, o fato do seu pai ter perdido o polegar numa prensa, você acha que mais ou menos dá para fazer uma analogia também tosca em relação ao pai do Neymar, que não foi um jogador brilhante, falou: não, meu filho vai ser. Aí o seu pai meio que se realizou com você? O meu Como pai, músico? ele era, eu diria que fanático pela minha carreira, mas ele não era uma pessoa preocupada da carreira me tornar uma pessoa é, é, preocupada com a palavra finanças, entende? E sim preocupada com a palavra arte. Mas o fato dele ter perdido o polegar e não ter podido virar um pianista, talvez ele também tivesse talento. Isso teve uma influência muito grande. Não foi o polegar, foi o dedo mindinho Foi o que ele mindinho? perdeu. Ah, então tá errado, não, tá errado na Wikipedia. Foi o dedo mindinho. Não, é que quando eu já tinha problemas, uma vez com 20 anos dando um concerto em Washington, eu tive que, já por causa dos movimentos involuntários, eu tive que botar uma bandagem grande Sim. no meu polegar. E o principal crítico americano, chamado Paul Hume, ele escreveu que eu, com uma bandagem no polegar, com 9 dedos, eu podia tocar melhor do que uma dúzia dos melhores pianistas do mundo, entende? Sim. Então, é daí que surgiu essa palavra do polegar. Mas o seu pai, então... Mas seu pai foi o dedo mindinho então, que mas ele perdeu. ele também gostaria de ter virado... Ele gostaria de ter sido pianista, ele nunca pôde realizar o sonho dele. Mas aí ele te deu esse apoio que resultou. Ele realmente se realizou muito na minha pessoa, eu ajudei a realizar o sonho dele e ajudei a realizar o meu próprio sonho. Olha que incrível. Outra situação também, que fazer uma outra analogia, uma terceira analogia. Pô, você é jornalista ou é do FBI? Sou um pouco dos dois. Ah. O Pelé, quando houve várias críticas, principalmente o João Saldanha falando que ele estava cego, estava um absurdo antes da Copa de 70, o Pelé ficou, a gente conversou sobre isso, ele ficou meio depressivo, meio deprimido, ficou muito mal, porque tinha, a crítica estava muito pesada e ele ficou muito angustiado. Você viveu uma situação extrema também, quando você achou que não fosse voltar a tocar, você entrou naquela banheira com aquela gilete e pensou no suicídio. É muito extremo. Hoje, você vendo de longe aquela situação assim, aquele bendito telefone que tocou e te salvou, como é que você visualiza aquela situação? O que leva uma pessoa assim, tipo um talento tão gigantesco? A tua carreira você podia ter parado e você já tinha feito algo imponderável. Mas como é que você analisa aquela situação? Você chegar àquela situação limite? Eu tinha 30 anos, 29 para 30 anos, 30 anos. E quando os médicos falaram, olha, e tive a crítica ruim também,
E eu falei, não estou tocando, não estou transmitindo emoção, só estou preocupado com a mão. E se for para não transmitir emoção, é melhor parar. Estava sozinho no apartamento, minha mulher estava viajando. Aí eu falei, eu peguei uma gilete, entrei numa banheira, cheguei a tirar a gilete da coisa, mas não tive, estava com a dúvida, eu não posso ver sangue. Eu falei, eu cortar o pulso, e eu estava pensando, aí tocou o telefone, mas eu estava decidido a acabar com a minha vida. Era melhor morrer do que parar de tocar? Eu preferia morrer do que não tocar mais. Aliás, tem vários casos da distonia focal do músico, que é o meu caso, de músicos que suicidaram-se. Inclusive, um dos maiores músicos, o conjunto dele era tão famoso quanto os Beatles e os Rolling Stones, que era o conjunto Emerson, Lake and Palmer. Sim. O Keith Emerson, ele fala que a inspiração da vida dele fui eu, mas ele teve o mesmo problema meu e ele acabou se suicidando por causa da distonia focal do músico. Então, quando você acha que você nasceu como uma flecha para atingir um objetivo e essa flecha desvia, mas por causa daquele telefonema, eu passei a ser o cara com o maior amor à vida que você pode conhecer hoje. Então, hoje eu sou apaixonado pela vida. A única coisa que eu não gostaria na minha vida se eu tivesse, ali li um artigo do Hélio Schwartzman, se eu tivesse algo para ficar em estado vegetativo, não é que aí eu me tornaria um assassino, porque eu mataria o meu médico de me deixar em estado vegetativo. Aí eu acho que eu li um artigo que diz Viva Zurich, do Hélio Schwartzman, que a pessoa pode ter uma morte assistida em vez de ter um prolongamento. Por exemplo, eu não entendo até hoje o prolongamento, ninguém sabe a verdadeira história, porque eu não entendo hoje o prolongamento da vida do Schumacher, entende? Não entendo. Sim. Tá, até as pessoas... Ninguém sabe, é um segredo de 7 chaves. Você acha que é um pouco de egoísmo da família? De Pode querer? ser egoísmo, não sei o que é, mas que é insolúvel Quando o cérebro tenha tudo afetado, se tivesse um estado vegetativo, eu já deixei escrito tudo em cartório, tudo, que eu não quero continuar vivendo. Mas que visão você tem desses problemas que te afligiram? Porque eu leio muito também o Tostão, acho o Tostão brilhante nas crônicas. Fantástico, eu adoro então, o Tostão. E ele também, com 29 anos, né, tomou aquela bendita bolada do Ditão. Então, essas coincidências da vida, poxa, justo vai ter que parar. Como é que você viu essa série de problemas? Porque talvez se você não tivesse esses problemas, o que seria da sua vida? 29, 30 operações. Eu diria que cada vez que eu enfrento uma adversidade, eu penso da seguinte forma: de uma adversidade, você pode pular num abismo. Saúde, Deus te crie. Numa adversidade, você pode pular num abismo. Ou você pode construir uma plataforma para voar mais alto. E eu sempre procurei construir uma plataforma para voar mais alto. A única vez que eu tentei pular no abismo, tocou o telefone. Então, hoje, cada adversidade, e foram muitas. Então, você pode contar cada uma delas rapidinho, por favor? Como começou tudo? Já começou com um tumor com 4 anos? 4 anos. Na garganta. Com 18 anos eu comecei a perceber a distonia focal. Como que eram esses movimentos involuntários? E atrapalha, lógico, né? Você está tocando, como é que fazia? Acabava o concerto, a mão começa a mexer, ou a fazer movimentos involuntários que você não controla. Pela repetição ou não? Não, aí é o ler.
O LER é periférico. Aí é central. É no cérebro. Na sua família não teve ninguém? Não tinha, ninguém teve isso? É talvez a minha mãe. Ah, Talvez tá. a minha mãe. E aí? Então o meu problema é genético. Ah, entendi. Então vai, com 20 anos, você estava contando, desculpa. Aí eu comecei. Então, quando você pensa que eu interrompi a minha carreira 2 vezes, quer dizer que no fundo a minha carreira começou com 8 anos, eu estou com 84, são 76 anos de carreira. Desses 76 anos de carreira, desconta 14 de interrupção. No fundo, eu tenho 62 anos de carreira. 62 anos de carreira com uma doença genética, eu posso dizer para você, eu sou um sobrevivente. Porque foram vários períodos na minha carreira onde eu estava tocando excepcionalmente bem, onde eu tinha que parar na hora que eu ia percebendo que a dor, além da dor, Como é que é essa dor? A dor eu tenho desde os 18 anos de idade até hoje. Ou dor ou desconforto na mão. Por exemplo, eu estou conversando com você e estou com desconforto nessa mão. Não é dor, mas a dor às vezes era tão insustentável que eu tinha que ficar trancado num quarto escuro, nas mãos. A distonia focal é uma doença que até o Tedros Adhanom, ele mandou fazer uma conferência de imprensa, veio a Deborah Kerr, que cuida de saúde mental na Organização Mundial da Saúde, e ela veio ter uma conferência de imprensa para 135 jornalistas para analisar o meu problema da distonia focal de músico, que até hoje não tem cura. E não tem cura. Já fiz operação no cérebro por causa disso. Você colocou 2 eletrodos, não foi? Tenho, tá aqui, ó. Mas tá desligado. Tá. Mas eles servem para quê? Não ajudou no começo, mas depois não mais. Ah, não mais? A distonia sempre vence. Eu sempre conseguia derrotar a distonia. Por um tempo. A distonia sempre conseguia voltar. Mas a tua coragem também, sempre, olha, tem um tratamento revolucionário, vou fazer. Sempre eu falo, eu vou conseguir. E agora, lógico, todo mundo já perguntou isso, mas as luvas? As luvas ajudaram eu a botar os 10 dedos, eu não posso ter a velocidade que eu tinha. O Biratã Bizarro que... Ele que fez, eu pelo menos posso encostar as 2 luvas e me dar conforto na mão. Explica essa coisa da Fórmula 1, por favor. Porque ela imita um pouco... O que tem a ver a Fórmula 1 com... Ela puxa os dedos? Como é que você... Ela vai fechando. Ela vai falar... Por exemplo, eu vou falando com você, olha, você vê que a mão tá fechando. Sim. Mas as luvas mantêm pelo menos a mão estável. E conseguem encostar todos os dedos no teclado. Sem as luvas, ficaria com a mão fechada? A mão complica. E quanto que... A mão esquerda eu durmo com a luva, só tiro a luva para tomar banho e para tocar, porque a mão esquerda eu já posso tocar sem a luva, que adaptou. Agora, para tocar a mão direita eu preciso da luva. Então, acompanhando sua vida, o destino parece alucinante, porque você vai, você fica só com a mão esquerda, começa a tocar Ravel espetacularmente, aí começa a ter problema na mão esquerda. Não, mas por quê? Por quê? A ciência explica. Isso está agora, já a Organização Mundial da Saúde explica. A distonia focal pode migrar do lado direito para o lado esquerdo. E no meu caso, eu sou um caso raríssimo, porque a distonia migrou no lado direito. As operações eu nem tenho mais esse músculo, ó. Sim. Nem tenho. Quer dizer que eu não tenho força nenhuma na mão direita. Então eu preciso da luva para encostar a mão no piano. A mão esquerda não. Eu durmo com a luva e cada vez mais a mão esquerda está se adaptando para eu poder tocar piano com a esquerda. Ainda talvez daqui uns 5 anos tenha uma surpresa ainda. Então, isso que eu acho assim, parece um jogo de xadrez ou até um duelo entre você e essa bendita doença, porque quando você consegue superar, vou fazer fez concerto só com a mão esquerda, concertos arrebatadores, e aí no fim a doença vai também para a mão esquerda. Você não
Quantas vezes você já sentou e chorou sozinho, falando, não, não é possível? Muitas. Quem é que a sua esposa, ou quem foi a pessoa importante na sua vida para também não te ajudar a... Não, minha mulher, agora eu estou casado há 25 anos. Sim. Minha mulher me ajuda muito e realmente eu tenho, no fundo, a minha casa é toda ela focada para que eu tenha a tranquilidade para poder estudar piano. Mas qualquer contrariedade que eu tenho reflete imediatamente na mão esquerda, onde a distonia está forte. A mão direita botaram cartilagem de um banco de cartilagem de uma pessoa morta. Sim. E eu tenho uma cartilagem na minha mão direita. Mas tirou a dor. Mas, ao mesmo tempo, eu perdi o movimento, mas não tenho dor. Agora, a dor eu só tenho na mão esquerda e desconforto. Quando é que foi... Nossa, mas quando é que foi aquela decisão de cortar? Você fez o último concerto? Era só na mão direita. Então, explica, por favor, contextualiza para quem não sabe da tua história a fundo. A mão direita, ela fechava depois, não, eu tinha que ficar... Ela só conseguia tocar durante 1 hora. Perfeito. Depois de 1 hora, os movimentos iam começando os movimentos involuntários. Eu cheguei a ter movimento involuntário em teatro americano. Vai ser a minha 30ª apresentação em Nova York, mas já cheguei antes de entrar em palco, falar, não vou conseguir tocar, e não entrei no palco. Não, mas então, quando é que o médico chega à conclusão? Vamos ter que cortar o nervo. Em 1997. E por que cortar o nervo? Porque eu estava falando com você, a dor era tão grande, eu começava a chorar de dor. Aí eu começava a chorar de dor. Então conta, por favor, esses bastidores do último concerto, que você sabia que era o último concerto, depois, no dia seguinte, ou uma semana depois, você ia cortar o nervo e não ia tocar mais com as duas mãos. Isso foi em Londres, com as duas mãos ainda. Então, como é que foi aquele dia, aquela noite? Foi no Barbican Center com a Royal Philharmonic Orchestra em Londres. Mas se alguém... a dor, eu tomei várias remédios contra a dor antes de entrar em palco, tudo. Fiquei deitado às 6 horas, tudo. Consegui tocar o concerto espetacularmente, aliás. Mas eu sabia que, acabando o concerto, todos aqueles Buscopans da vida, tudo que é remédio contra a dor eu tinha tomado, mas a mão funcionou, mas eu sabia que era o último concerto da minha vida. Então, se chegasse no segundo movimento do concerto, se o regente olhasse para o meu rosto, via as lágrimas escorrendo. Eu sabia que com as duas mãos tinha acabado a minha carreira. E aí eu comecei uma carreira com a mão esquerda, mas aí a distonia migrou para a mão esquerda também. Então, mas aquela noite do último concerto, como é que foi? Como é que você encontrou quem? Chorou nos braços de quem? E como é que foi? Não, já estava a minha mulher, já estava com a minha atual mulher. Então, ainda não estávamos morando juntos, mas aí acabou o concerto, fomos jantar, eu fechei a tampa do piano. Aquela cena no filme me fez chorar. Lindíssima. Você fechou a tampa do piano, você beijou o piano? Voltei a fazer isso quando comecei a minha carreira como maestro. Também consegui tocar só com 2 dedos, assim, mas falando que não ia ser mais pianista, nem tentar com 2 dedos, nada. Mas depois, um dia eu comecei a tocar com polegar e tudo, eu falei, não, vou começar, no final de todos os concertos, vou tocar alguma coisa. E há 20 anos que todo final de concerto eu toco alguma coisa por 3 minutos. Mas em Nova York eu vou tocar durante meia hora. Sensacional, mas não vamos pular, vamos por parte, a gente vai chegar lá. Vamos homenagear quem merece. Eleazar de Carvalho, que aparece num sonho. Isso. E aí mudou sua vida em 2003. Conta, por favor. Aí eu tô dormindo
tenho um sonho com o Eleazar. O Eleazar fala, João, vai reger. No dia seguinte, eu entro, vou na Rua Beneficência Portuguesa e entro lá numa faculdade chamada FAAM e me inscrevo para tomar aula de regência. Quando o dono da faculdade soube que sabia meu nome, claro, que eu tinha me inscrito para tomar aula de regência, no dia seguinte eu recebo um telefonema, ele me chama e fala, olha, já que você vai estudar na minha faculdade, dá para você ser o diretor? Aí eu fiquei diretor durante 2 anos, mas não graças a mim, graças a uma fantástica professora que era o braço direito meu. A faculdade passou em 2 anos, eu acho, de 40º lugar, e a minha motivação, eu ia todo dia para a faculdade, ela passou de 43º para 1º lugar. Mas aí, quando eu percebi que a faculdade não ia fazer investimentos na própria faculdade que era necessário, aí eu estava começando a carreira de maestro, realmente, eu me desliguei da faculdade. Então, um detalhe importantíssimo nessa sua carreira de maestro, você não consegue segurar a batuta e você não consegue virar as páginas. Então, decorei 150 partituras. Agora, depois da Covid, que a memória ficou um pouco prejudicada, eu tive Covid 2 vezes, 3 vezes. A memória ficou um pouquinho prejudicada na primeira vez. Não só a memória, como a audição também ficou um pouquinho prejudicada. Mas, como sempre eu falo, bola para frente. E você pode se comunicar com os músicos sem a batuta e sem... O som da orquestra é o som do maestro. Eu fiz a minha própria metodologia e a orquestra soa. É importante. Já foi 6 vezes para os Estados Unidos e com uma representatividade incrível. Então, e agora qual foi a reação dos críticos quando acompanham? Quando eu apareci como maestro, as críticas em Nova York foram maravilhosas. Sim. Maravilhosas. E para vocês, essa receptividade sua, maior intérprete de Bach, de repente, sim. Aqui no Brasil, eu me dedico a reger a minha Bachiana, que hoje é a principal orquestra da iniciativa privada, não é a OSESP, mas é a principal orquestra da iniciativa privada da América Latina, sem dúvida alguma. Não, mas então, a gente vai entrar nisso, mas eu queria falar sobre o seu lado pessoal. Como, poxa vida, eu sou o maior intérprete de Bach. Um dos top 5. Então, e agora, primeiro. Não. E aí virou um maestro que o mundo respeita. Aí o que eu pensei? Essa transição. Cada música é uma tecla do piano. Então, para cada música eu tenho que dar uma atenção especial. Não, porque você renasceu, mais um renascimento. Mais um renascimento. E agora vai sair o renascimento de educador musical. Sim. E agora, vou falar também uma coisa que eu fiquei revoltado, mas enfim. Quando o Mário Sérgio Conte tem a coragem de perguntar no Roda Viva, olha, comparar, olha, quando você toca com 2, 3 dedos, você está tocando ou você está fazendo um espetáculo circense? Eu, como jornalista, fiquei revoltado, acho um absurdo. Gostaria de saber se você perdoou mesmo, como é que foi aquele choque? Porque achei um absurdo a pergunta. Eu comecei a chorar e toquei. No dia seguinte, ele me telefonou e falou, como é que eu posso me penitenciar? Eu falei, indo no meu próximo concerto, que tudo que fizeram de perguntas para mim, eu achei que teve preconceito, mas eu já virei a página, você está convidado para o meu próximo concerto. O que eu posso dizer é o seguinte, o que ninguém sabe. Poucas vezes a TV Cultura recebeu tantos e-mails reclamando, que não teve nada a ver comigo. Pelo contrário, o Marcos Frota e a ACD
me procuraram, perguntaram que falar que uma deficiência física é um espetáculo circense, se eu queria entrar com uma ação contra ele. Eu falei, não faz mal, não faz parte do meu perfil, eu já virei a página e eu toquei chorando, mas eu toquei. Na hora eu pensei em me levantar e sair. Falei, eu não vou sair, eu sou músico, tá aqui o teclado na minha frente, eu vou tocar. E toquei. Mas depois só vi o Mário Sérgio Corte uma vez na vida numa recepção. Aliás, ele falou para mim, pô, qualquer coisa assim, eu não entendi direito. Uma rede de pessoas que te apoiam, de e-mails, tudo. Eu falei, jamais eu pediria para fazer um e-mail contra você, ô Mário. E aí eu não entendi muito bem a pergunta e falei, quando a gente... aliás, estou te devendo um convite para um concerto meu, brinquei com ele e nunca mais vi o Mário Sérgio Corte. De vez em quando eu vejo algum programa dele, quero que ele seja feliz, mas que foi uma frase que na hora eu quis me levantar do programa, mas eu falei, em vez de levantar, eu preferi chorar e tocar. E agora vamos falar de assuntos que você não gosta, das baquianas. Que você pode dizer, esse projeto que você apresentou, que era para ter o apoio para um músico, e conta essa história é belíssima. E você não gosta de falar sobre isso, né? Eu devo favor a duas pessoas. Uhum. Uma, para ver que música está acima de ideologia, uma pessoa que é mais ligado à centro-direita, mais ao centro, que é o Paulo Scaff. Eu fui procurar o Paulo Scaff, que fez um trabalho brilhante na Fiesp, no campo da educação, incrível o trabalho que ele fez no campo da educação. As escolas do SESI são as melhores escolas do interior de São Paulo. E eu pedi para ele adotar um músico. E ele falou que tinha que pensar. Aí eu voltei para casa e falei, se ele tem que pensar, esqueça meu sonho. No dia seguinte ele telefona, me chama, ele fala, tem uma má notícia, não dá para adotar um músico. E mais os 65 músicos que você falou, dá para adotar, essa é a boa notícia. E a segunda boa notícia que eu tive foi do novo presidente da Fiesp, que é o Josué, filho do Zé Alencar, esse grande brasileiro. E o Josué me chamou e falou, além da Baquiana Filarmônica, nós vamos criar a Baquiana Jovem também. E hoje o SESI tem duas orquestras, a Baquiana Filarmônica SESI-SP e a Baquiana Jovem SESI-SP. Então, quer dizer que uma pessoa ligada a uma ideologia um pouco mais para o centro, um pouco mais talvez à direita, e outra pessoa ligada a uma ideologia mais do centro, mais para a esquerda, mas os dois se uniram para salvar um sonho que é o sonho da música. E você tem uma dívida com o Brasil, que você prometeu que ia conseguir formar 1000 orquestras. Já temos... Então, quantas estão? Eu lembro que uma entrevista chegou a 32. Não somos 1000 orquestras, mas somos já 750 orquestras parceiras que mandam o que eles estão fazendo. Eu telefono para os maestros. Na live, eu faço lives para eles e converso com eles, ou vejo um vídeo deles. No meu comentário para a cidade deles, é sempre um comentário positivo, mas às vezes no domingo de manhã eu telefono para eles e falo, olha, você está regendo de uma forma sem expressão e o balanço da tua orquestra não está legal, os baixos estão soando muito forte, mas para declaração para ele mostrar na imprensa local é sempre positiva. No tete-a-tete, por telefone, posso telefonar para o Amapá, posso telefonar para Belém do Pará, para Recife, para várias cidades, e fiz muitos concertos. Do mesmo jeito, acho que não tem uma favela de São Paulo que eu não tenha tocado. Do mesmo jeito que eu estou numa sala São Paulo,
onde a Baquena já tocou acho que umas 100 vezes. Do mesmo jeito que eu estou numa sala São Paulo, no Carnegie Hall, eu estou numa favela, num presídio ou numa fundação casa. O Ricardo Couto fez aquele artigo que eu também li. Exatamente. O Ricardo é bárbaro. Não, o João Carlos do povo, maestro do povo. Mas eu digo, eu estou impressionado, poxa, eu tô aprendendo a rememorizar minha vida por tua causa. Que bom. Agora uma pergunta que assim, é bem clara, assim, a gente já está encaminhando para o final, já tenho certeza. Infelizmente, eu ficaria 5 horas aqui. Por que é importante? Explica, por favor, com as suas palavras, para o Brasil a música erudita. Por que é importante? Por que é importante? É muito simples. Eu faço uma experiência com você. Eu sou desafinado, mas eu vou falar. Vai lá pro Mozart. Não, eu já estudei. Eu vou cantar algumas notas, e você vai cantar as outras. Pam, 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 então, pois é, sim. Então, o que é? Essa música foi escrita há mais de 200 anos. Qual a importância de eu saber? Então, se você tem uma música que há mais de 200 anos está no cotidiano de qualquer criança de qualquer lugar do Brasil, é porque a música clássica tem algo diferente. Tem músicas que você está ouvindo hoje, que são compostas hoje, que daqui 15 dias você não se lembra. Com certeza, sim. Entendo. Então você tem que... A música clássica tem a importância dela, porque ela é a mãe de todas, mas ela tem que respeitar toda a música de bom gosto de todos os outros gêneros. Tem que respeitar o jazz, tem que respeitar o funk, tem que respeitar a bossa nova, tem que respeitar o cancioneiro, tem que respeitar o folclore de cada nação, então tem que respeitar o ritmo que a África trouxe para o Brasil, graças a Deus. Então, a música clássica, o músico clássico, tem que respeitar toda a música de bom gosto. Agora, pode ignorar a música de mau gosto. Agora, então, maestro, como é que numa escola, a gente vive na periferia do mundo, você sabe melhor do que eu, melhor do que qualquer pessoa. Como é que numa escola, a gente tem grande dificuldade de ter merenda, a gente pode sonhar em ter um piano, em ter instrumentos para tocar música erudita? Junto com o Eduardo Malzec, que é o meu coordenador, há 4 anos estamos trabalhando nisso, nós estamos partindo do seguinte princípio: não é enfiar música goela abaixo para uma criança, é através de uma brincadeira a criança gostar de música. Então a minha metodologia está baseada toda, através de uma brincadeira a criança procurar um instrumento. E o papel do governo, independente de direita, esquerda, centro, extrema, qual é o papel que o governo brasileiro deveria fazer para desenvolver isso? O governo tem que sempre entender que ele tem a obrigação de cuidar da saúde, da educação, tem que cuidar do regime fiscal, tributário, do sistema de transporte, tem que... principalmente o clima, mas o governo, muitos governos se esquecem que eles têm que cuidar da alma. Então, quando o governo cuida da alma, ele cuida através da cultura. O senhor faz vários shows com cantores populares, o senhor já fez e vai fazer outros. De alguma maneira você está catequizando o Brasil, porque... Por exemplo, o show da Maria Bethânia, que eu não consegui assistir, que eu comprei o ingresso de um cambista falso. Nunca façam isso. E aí, primeiro a Maria Bethânia, você dá uma introdução, a Maria Bethânia canta 10 músicas, depois você toca as músicas clássicas e aí depois encontra os dois. De alguma maneira, isso é você está catequizando a população. Olha, também não se esqueçam que existem essas músicas. Você faz isso com sertanejo, faz isso com sambista. Eu acho que é uma estratégia super esperta. É isso que você está fazendo?
De uma certa forma, por exemplo, o evento da Maria Bethânia, o nome do evento era De Beethoven a Betânia. Sensacional. Então, o que é? A Bethânia é um dos timbres mais importantes entre qualquer cantora popular no mundo inteiro. O timbre dela. E a interpretação dela é uma interpretação de um artista clássico. Que é um dom que Deus deu para ela. O artista popular também tem interpretações fantásticas. Por exemplo, você ouve um Frank Sinatra, os Beatles, mesmo Elvis Presley cantando My Way, por exemplo, é a interpretação artista popular. Eu falo de artista clássico porque o artista clássico é aquele que com 8 anos ficou debruçado numa partitura e às vezes o popular vem de uma formação natural. Por isso que em Nova York eu vou reger Bach e Villa-Lobos na primeira parte e na segunda parte fiz questão de tocar 4 compositores que tiveram formação clássica, que vieram do popular, mas que são considerados clássicos hoje. Tom Jobim, Piazzolla, John Williams e Morricone. Então são 4 que tornaram-se clássicos. Hoje qualquer orquestra do mundo toca Piazzolla, toca Morricone. Tom Jobim menos, embora Tom Jobim tenha peças sinfônicas lindas. Mas aí cabe ao país também ajudar a vender o Tom Jobim sinfônico para o resto do mundo, o que os outros países se encarregam de fazer. Ocupam esse espaço. Agora, como você sempre tem planos para o futuro, você acompanhando suas entrevistas, não, eu vou fazer isso quando tiver 85, a partir dos 85 anos, essa mão esquerda vai voltar a funcionar e vai tocar. Já te perguntaram isso no Canal Livre, essa força, essa motivação vem de onde? Você acha que vem de cima? Vem de onde? Porque você sabe que isso também serve, por exemplo, para milhares, milhões de pessoas que têm dificuldade e não são incapazes de tomar alguma atitude. Vem do meu pai. Com 37 anos, ele teve eu não era nascido. Teve um câncer violento, tiraram 3/4 do estômago, deram 6 meses de vida para ele. E ele falou, por que vocês não me conhecem? E morreu aos 102 anos de acidente. Então foi o exemplo que ficou para mim. Bom, então vamos ter música até 102 no mínimo. Mas só a última pergunta. Quando dizem que o futebol e a música servem como ópio do povo, que desvia a atenção do que realmente o povo deveria prestar atenção, sei lá, saúde, o sistema educacional nosso, que a gente está cada vez mais emburrecido. O que você sente quando você ouve essa frase? Futebol e música são ópio do povo. Bem, você tem a famosa frase de Nietzsche que diz que o que seria do mundo sem música? E pro futebol, o que eu digo é o seguinte, como é triste uma pessoa não ter uma paixão por um esporte, de poder, principalmente no caso o futebol, que é o esporte mais popular. Porque no esporte você aprende 2 coisas na vida que são importantes. Por exemplo, a Portuguesa, quando perdeu agora 2-1 no último minuto, um gol do São Paulo. O que eu digo é o seguinte, no futebol, você vai de alfa a ômega, e a vida é de alfa a ômega. Você vai dar alegria a uma tristeza profunda. Ou vai de uma tristeza profunda a uma alegria. Quando acaba um jogo que o meu time perde, parece que o mundo acabou. Mas no futebol você aprende que, graças a Deus, nós vamos ter o day after. No day after você se esquece daquela tristeza.
Coisas que ficam, por exemplo, no esporte guardadas. Aliás, ele fez uma homenagem para mim, o Lewis Hamilton. É, quando o Lewis Hamilton perdeu o 8º campeonato mundial, por causa de um acidente que teve na última volta, e o Verstappen pôde entrar no boxe, aquilo eu acho que vai ficar no Lewis Hamilton até o final da vida encravado no peito dele. Aquela é uma dorzinha que ficou no meu peito, porque eu gosto muito do Hamilton e menos do Verstappen. Mas não que eu tenha bronca do Verstappen, não conheço pessoalmente. Mas no futebol, você vai de alfa a ômega e a vida é isso, é a pessoa com as suas qualidades e com os seus defeitos. Então você tudo passa na tua vida, as suas qualidades e os seus defeitos. E eu tive a coragem, no livro do Jamil, de mostrar os meus defeitos. Por isso que o Washington Oliveto escreveu, por muitas vezes ele desafinou o coro dos contentes. E no final ele fala, esse maestro não tem conserto com esse. Então ele escreveu na contracapa, o genial Washington Oliveto. Então eu acho que o futebol dá essa sensação que é a vida humana. Você está tendo uma desgraça e de repente no dia... Mas você está tendo essa desgraça pessoal, mas no mesmo segundo você está pensando na faixa de Gaza. Você fala, meu Deus, a desgraça deles é 500 vezes maior que a minha. O que eu estou sofrendo? Agora, pode ser que daqui 10 anos a faixa de Gaza esteja bem. Porque, no fundo, nós sabemos que, na realidade, o mundo, a ONU, merece 2 países, Israel e a Palestina. Então são 2 países. Tem que acabar esse conflito um dia. E um dia isso vai acabar. E aí espero que, uma vez acabando com esse conflito, os 2 se respeitem, entende? A resposta de Israel, na minha opinião, foi absurda. Mas as 1.800 pessoas também foi um caso, não interessa que foram de 1.800 para 45 mil, mas que seja uma pessoa. Esse aspecto de ódio e tudo mais, isso tinha que... Mas eu sou da seguinte opinião. Hoje nós estamos com todas essas guerras, eu acredito em espiritismo. Daqui 100 anos, nem eu nem você estamos aqui, mas esse planeta vai ter que estar unido por algo que possa acontecer. Esse planeta, daqui uns 100 anos, vai ter que se unir. Sim, porque senão Porque o planeta... pode acontecer coisas extraterrestres que nós não imaginamos hoje. Aliás, vou tocar a música do ET também em Nova York. Uau! Pô, mas só posso dizer uma coisa. Muito obrigado por ter nascido nesse país e por representar a gente nesse mundo. Ô Cosme, repito o que eu falei no começo. As tuas perguntas foram muito melhores que as respostas, e eu digo para você o seguinte, que o teatro entre nós 2 sou eu, pela admiração que eu tenho por todo o trabalho que você tem feito no jornalismo no Brasil. Nossa, já ganhei o ano, já ganhei 10 anos. Muito obrigado, maestro. Obrigado a você e obrigado ao meu querido Sérgio, que teve a oportunidade de fazer o contato entre nós 2.